Fala pessoal, estamos aqui no CIOSC, o maior congresso do Norte-Nordeste, e eu, professor Jonas Delfonso, irei apresentar para vocês o Secap Cash, um momento de inovação, tecnologia e histórias que conectam a odontologia. E nesse episódio especial, estou recebendo aqui o professor Dr. Cássio, professor da Faculdade Secap, professor de pós-graduação e graduação, na área da dentística. O cara é fera, né? Mestre e doutor. Tive a honra de tê-lo como professor e hoje, obviamente, meu colega de trabalho. Professor Cássio, seja muito bem-vindo. Agradeço o convite. E vamos conversar um pouquinho aqui para entender o que é que levou o professor Cássio a escolher a dentística. Professor, conta um pouquinho sua trajetória, como foi até chegar à fase do doutorado e por que a dentística? Eu acho que tudo na vida a gente tem ou vocação ou orientação, né? Então, a gente está aqui no congresso, estou até feliz que a UFC, que é a minha faculdade de origem, está fazendo agora 70 anos. E na faculdade a equipe de dentística era muito forte, né? Então, eu acho que essa relação professor-aluno sempre é muito importante. Então, eu tive grandes mestres na área de dentística, o que naturalmente acabou, né, puxando o interesse pela especialidade. Fui monitor na época de aluno de graduação, fiz iniciação científica na época também na área de dentística, então foi um caminho natural, né, a escolha da especialidade e também da docência na especialidade. E se fosse para escolher um mentor, assim, quem foi um professor que disse assim, ó, você vai ficar aqui comigo e você vai ser o futuro da dentística aqui pra gente? Rapaz, tive um grande amigo e mestre, talvez dois, né, para não Ser injusto. Não ser injusto com ninguém. Acho que o professor Haroldo Beltrão, da UFC, né, acredito que hoje já aposentado, e professor Carlos Augusto Fernandes, né, conhecido Carlinhos da UFC. É o Carlinhos. Grandes mestres e exemplos de professores e profissionais. Professor, e dentro da dentística, hoje a gente vê realmente muita gente falando muito sobre facetas, né? Faceta de resina. E eu, como implantodontista, às vezes a gente recebe do consultório alguns casos que realmente acabam invadindo o que a gente conhece de biologia. Qual o conselho o senhor daria para os nossos alunos ou para quem está começando agora a carreira como dentista para realizar esses procedimentos no consultório? O que é que o senhor orientaria para ter uma visão sobre essa onda das facetas, né? Os dentistas conhecidos como os dentistas resineiros. Eu acho sempre esquisito, né? Você se intitular especialista de um procedimento. É a mesma coisa de eu ser um cirurgião bucomaxilo e só fazer terceiro molar, né? É um procedimento da área que ele tem interligação com vários outros procedimentos. Então, assim, e quando a gente fala de faceta, mexer em 10 dentes, a gente pensa na estética, mas quando a gente mexe na forma de 10 dentes, a gente está alterando a oclusão dos pacientes, a gente está mexendo com outras áreas. Então, não é uma coisa cosmética, não é uma coisa de uma maquiagem, né? É uma coisa de um entendimento global. Então, é investir em conhecimento. E o conhecimento não é o conhecimento de um procedimento. Uma faceta é uma restauração, como uma restauração no dente posterior, uma classe 1, uma classe 2. Então, a técnica em si, ela é igual para qualquer outra restauração. O que muda, muitas vezes, é o diagnóstico geral do paciente, é você olhar o paciente como um todo. Que esse é o problema que a gente não vê. O dentista hoje, ele quer ser muito imediatista. Ele quer aprender num curso de 1, 2 dias, né, mexer em tudo de um paciente. Então, eu sempre digo, bom senso. A gente tem que ter conhecimento naquilo que a gente faz, não só da técnica em si, mas ter um profundo conhecimento dos materiais, que hoje falta muito. Então, quando a gente vai hoje para a odontologia restauradora, que hoje ela não se dissocia mais, as coisas evoluíram. Hoje você falar em dentística sem falar de prótese, falar de prótese sem falar de dentística, né? Endo, inter-relação, multidisciplinaridade é muito complicado, né? Então, eu acho que hoje as especialidades elas têm que se permear muito. É até difícil, na odontologia restauradora, você ter um grande nome que atue em um único ramo de especialidade. Você tem que, né, entender pelo menos o básico, né, de outras especialidades como pério, prótese, oclusão. Ou ter um time, né, que possa integrar ali. Trabalhar multiprofissional. Clínica, né? Porque hoje, quando a gente fala de materiais, a gente já puxa aqui um gancho, né?
trazendo a inovação e tecnologia. O que é que o senhor tem a falar das resinas impressas? Rapaz, eu estou muito empolgado, porque eu acho que tudo são passos, né? São etapas a serem quebradas. Então, eu acho que a próxima evolução da odontologia restauradora, ela está na impressão. Né? A gente teve uma evolução muito grande dos sistemas CAD/CAM, dos sistemas que trabalham em termos de fresagem. Só que hoje a gente tem, em termos de evolução, né? O início da evolução da parte de impressão está, sim, uma coisa assustadora. A gente tem resinas hoje, resinas compostas impressas. Antes a gente tinha o quê? A gente tinha resinas impressas. Então hoje a gente começou com resinas que têm característica da própria resina composta, só que impressa. Em termos de inclusive, qualidade de anatomia, reprodução de anatomia, né, superior às fresadas, né, tendo ainda que realmente evoluir, né, tá num processo de evolução em termos de propriedades mecânicas, em termos de propriedades estéticas. A gente tem uma variabilidade, né, de materiais que busquem mimetizar melhor, mas assim, eu acho que é a próxima evolução, e uma evolução acessível aos profissionais, né, que é a grande diferença. Antes, para você ter um scanner e uma fresadora, você tinha que investir aí minimamente R$ 400 mil. Hoje, com 50, 60 mil, você já tem sistemas de impressão no consultório. Isso leva para a população também, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia ela é benéfica nesse ponto, né? Ela traz facilidade, ela traz rapidez no processo, previsibilidade no processo, e agora de uma maneira também que antes não chegava tão fácil, que era o econômico. Então vai baratear para o cirurgião dentista, vai baratear também para o paciente, mantendo, eu acredito, que a qualidade do serviço. Professor, o senhor tem quantos anos de formado já? 25 anos de formado. Desses 25 anos, quais foram as fases mais difíceis que o senhor enfrentou como dentista? Eu acho que todas elas, assim, a grande questão é que você, quando você recém se forma, né, você é recém-formado, você vai querer se projetar para o mercado, né? Você vai ter que se projetar para o mercado, existe um investimento de tempo e de dinheiro nesse processo. Depois, com o tempo, você vai ter uma maturação nesse mercado, se manter no mercado, e depois você não pode ficar ultrapassado. Né? Então, assim, cada fase o dentista ele tem que entender que ela vai ter as suas dificuldades, né? E que você vai ter um ônus em termos de trabalho para, né, se manter ativo naquele tempo. Então, assim, eu sou um profissional que nunca deixou de estudar, né? Eu nunca deixei de me preocupar, olhar o mercado, pensar administrativamente também, né? Tanto na função de professor quanto na função de clínica. Eu acho que o profissional não pode se acomodar, né? Professor, se o senhor olhasse para o Cássio há 25 anos atrás, teria alguma coisa que você faria diferente em relação à carreira da odontologia? Mas é difícil. Eu acho que não. Eu acho que eu aproveitei as etapas do tempo, né? As dificuldades que a gente tinha antigamente, um recém-formado hoje não tem, né? Ele tem determinadas facilidades, mas também a gente tinha outras facilidades, né, que hoje eles já não têm, né? Então eu acho que para cada momento da minha vida eu fiz um investimento para aquilo, né? E eu acho que de certa forma eu alcancei. Eu acho que eu não faria diferente, não. Talvez mais rápido, né? E para quem está ouvindo a gente, quem está escutando a gente, ou quem vai assistir, se for o nosso aluno lá da faculdade SECAP, aquele cara que quer se destacar na dentística, que quer ser uma referência, que tem o professor Cássio como espelho, né, assim como outros colegas lá da faculdade que a gente sabe que desempenham muito bem a dentística, vamos citar aí 3 conselhos que o senhor pudesse dar para essa pessoa que vai sair para o mercado de trabalho e ele quer se destacar, quer seguir a dentística como base, mas obviamente entendendo que ele precisa das outras especialidades para praticar a odontologia, que é multidisciplinar, né? Vou dizer, a primeira coisa é estude, né? O dentista ele se preocupa muito com técnica e às vezes ele esquece um pouco
a gama de conhecimentos que ele tem que ter. Quando você pensa em dentística, você acha que você tem que ter uma habilidade manual, né? Porque é talvez a especialidade que mais trabalha com isso. E a odontologia está mudando. Você me fez uma pergunta sobre resinas impressas. Daqui a pouco o dentista não vai mais precisar ter habilidade manual, né? Talvez tão apurada quando hoje se glorifica tanto, né? Porque a gente vai ter tudo isso feito de uma maneira talvez tecnológica, mecânica, mecanizada. Eu acho que o conhecimento ele é fundamental. Conhecimento, né, seria a primeira, paciência, porque tudo na vida tem o seu tempo certo. Tem pessoas que vão ter um tempo mais rápido para atingir um resultado, tem pessoas que vão, né, demorar mais um pouquinho, mas vão, se fizerem o caminho correto, eles vão atingir, né, aquele resultado, e está antenado às modificações, né? Não tome só o exemplo de um professor que tem 25 anos de formado, que não nasceu, né, e não está 100% no mesmo pique da nova geração, né? Cada fase é uma fase. Então, hoje existem habilidades e competências dessa geração que são fantásticas e elas têm que ser aprimoradas. Sem esquecer também do que antes era o mais importante, que eu acho que é essa parte de conhecimento. É aproveitar o que a geração nova está tendo de positivo, né, e alinhar com todo esse processo. Eu acho que conhecimento, paciência e estar antenado, né, nas mudanças que a gente tem de mercado e na própria profissão, eu acho que é o fundamental. Bom, esse foi o primeiro episódio do Secapcast. Professor, obrigado, né, por uma aula. Daqui a pouco ele vai estar aqui no nosso stand. Obrigado pelo mas já convite. aproveitamos um tempinho aqui, porque conhecimento compartilhado vale muito a pena. Então, a gente teve aí o exemplo. O professor Cássio tem 25 anos de profissão, mas eu posso falar com propriedade, vejo ele a todo momento buscando se atualizar. A gente sabe que o conhecimento ele é dinâmico. E aí, pessoal, fica a dica, né? 3 conselhos aí do cara que é uma referência na dentística para a gente aí na região do Cariri. Primeiro, paciência, né? Na realidade, primeiro estudo. Então, a gente tem que continuar estudando, se desenvolvendo, porque não adianta a gente ficar achando que 25 anos de profissão não vai nos dar o direito de não estudar mais. Tá aí o exemplo do professor, que mesmo após 25 anos continua estudando, continua se desenvolvendo. Segundo, paciência. Então, a paciência ela é fato que a gente precisa exercitar. É uma coisa que a gente precisa exercitar. E a nossa geração, posso me incluir nela, às vezes é muito imediatista. E a gente olha, até mesmo nas redes sociais, né, professor? Algumas pessoas que talvez nem tenham tanta experiência clínica, vamos dizer assim, a gente vê já aquelas pessoas ministrando cursos, né, fazendo técnicas de imersão para colocar ali uma técnica em xeque. Então, isso é um ponto que a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque para a gente explicar uma técnica, a gente precisa ter base científica, precisa entender desse resultado na clínica também, para a gente poder ensinar isso para outra pessoa. E o que ele mais falou, que eu acho que é importante, né, no discurso dele a gente pode destacar, que é ficar antenado com a mudança de mercado. Hoje a gente está vivendo um mundo muito dinâmico e o que a gente tem que ficar atento é o que o professor Cássio acabou de falar, porque o sucesso, ele deixa rastros, né, professor? Então a gente pode ir, obviamente, se apoiando nessas histórias e estudando um pouquinho mais sobre o que as pessoas fizeram de bom e copiá-las num bom sentido, né? Tentar imitar o que deu certo, obviamente Melhorar, com a né? sua originalidade, né? Colocar a sua cara, né, professor? Mas, obviamente, entender que não é uma jornada fácil, mas é uma jornada prazerosa. Então, professor, muito obrigado. Esse episódio ele vai ficar disponível na íntegra no canal da Faculdade Secap, lá no YouTube, e vamos lançar aí alguns outros convidados durante esse congresso, que é o maior congresso do Norte-Nordeste. A Faculdade Secap está aqui presente com uma mega estrutura. Agora mesmo está rolando ali na nossa arena científica uma outra palestra e o professor Cássio vai sair daqui diretamente ali para o palco para compartilhar ainda mais conhecimento. Forte abraço, até a próxima. Até mais.